Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. E aí, pessoal, tudo jóia? Estou de volta para mais uma gravação da Construtora de Mundos. Do jeito que eu gosto, de casa cheia, sofá e coração mais do que quentinho dessa vez, com um convidado mega especial. Desde o começo, e aí vou fazer um preâmbulo aqui para apresentar o convidado e para a gente abrir a conversa. A falatória e escutatória do dia. Desde o começo da Construtora de Mundos, da ideia de como surgir isso, né? Ela surgiu com um pressuposto, que foi o pressuposto do afeto, que para mim não existe possibilidade mais de ofertar algo para o mundo que não vem a partir desse lugar. Que eu acho que, tanto que quando eu abro a construtora, né, o propósito dela existir, eu falo que eu não estou preocupada com a sua produtividade, né? Estou preocupada com a sua humanidade, com a sua vida. Porque eu acho que a gente não precisa, tem aqueles memes bonitinhos, né? De você não precisa ser mais uma pessoa de sucesso, o mundo precisa de mais uma pessoa boa, para que as coisas minimamente funcionem por um caminho mais saudável, mais digno, mais respeitoso, etc, etc. E aí a gente pode colocar várias qualidades e adjetivos e uma listagem enorme de coisas que a gente quer ver e viver, né? Futuros que a gente quer ver e viver. E eu sempre quis um episódio que a gente falasse de amor, mas não rolou, não tinha rolado ainda. Eu tinha até uma pessoa muito especial, que é o professor Wilson Nobre, que ele faz parte da Cátedra do Amor e está co-organizando, co-produzindo o Congresso do Amor que vai acontecer em Brasília ano que vem. E eu tenho que conferir direitinho as datas e tudo, mas vou deixar aqui no episódio, que acho que é uma oportunidade bacana de quem quiser curtir uma outra perspectiva sobre o amor. A gente vai em tantos congressos, tantas coisas para ser melhor líder, para ter um melhor desempenho, então acho que a gente podia ir também para saber amar melhor e amar mais, se é que tem isso. É um tema que para mim é muito caro, e até uma das frases que eu tenho nas minhas assinaturas de espaços públicos, que eu gosto muito, que o afeto é revolucionário, né? E de fato eu acredito muito nisso. Que eu acho que o afeto salvou minha vida e provavelmente salvou a vida de muita gente. Quando você é amado e você se sente pertencente a algum lugar, a vida se transforma, né? O mundo se transforma a partir de dentro, a partir de você mesmo. Então, isso tudo, né? Para dizer que esse episódio é um episódio muito especial para mim. E eu queria colocar uma frase, um trecho de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que ele fala assim: só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E eu acho que a gente está num momento muito propício, mais do que nunca, né, de tensões e desafetos, não só por conta da guerra. Hoje é dia 17 de outubro de 2023, para quem for ouvir isso, não sei quando, mas é um contexto mundial que a gente está vendo a história acontecer de novo, mas que a gente vê a história acontecer todos os dias no Rio de Janeiro, nos subúrbios, nas nossas cidades e na nossa vida, e não precisa ir muito longe, né? Então, para a gente construir mundos, é imprescindível que nesse mundo que a gente vai construir, ele parta do princípio do amor.
E para isso, eu tenho um convidado mais do que querido para conversar sobre o amor. Seja muito bem-vindo, André Monk. A casa é sua. Se aconchegue. Olá, Mari. Muito obrigado pelas palavras iniciais aí. Bom horário do dia para todo mundo que estiver escutando. Não sei que horas que o pessoal vai estar, né? Mas bom horário do dia para você que está aí escutando esse nosso falatório, né? E, e sim, te escutando, eu acho que talvez seja assim, uma questão de necessidade a gente olhar para isso, porque essa é uma, se não de verdade, a emoção que garante a nossa existência, né? Foi a partir dessa emoção que a gente se constituiu como humanidade. Temos vivido aí uma história longa, né, ocupando esse planeta de uma forma às vezes saudável, outras não tão saudáveis, mas sempre será o amor que garante que a gente esteja junto. Antes da gente viajar na nossa história maravilhosa do amor aqui, que mundo você quer construir, André? Conta para mim. Olha, nos meus sonhos mais íntimos, né, dentro do que eu sinto, é construir um mundo em que a gente possa ser. Só isso. Assim, que quando a gente começa a exigir, a gente abre a porta da exigência e ela entra de todos os lados. Acho que um mundo que a gente possa simplesmente ser, sem que isso seja uma ofensa, uma negação, uma destruição, tanto minha quanto do outro, é o mundo que eu quero construir, um lugar que a gente possa ser. Eu costumo dizer que nos espaços, né, que eu gosto de criar, todo mundo pode ser, né, chegar, ficar ou ir, e sem que ninguém se sinta ofendido com isso. E eu acho que isso é como o amor funciona, como opera. Então todo mundo pode ter esse direito, tem essa liberdade e senão não vira convite, né? Tipo, vem para cá, mas você não pode não vir, né? Vira uma exigência. Isso Ou só pode vir de um jeito, né? E aí já não é você que está lá. venha, mas não venha desse jeito, não. Venha de terno e gravata, de barba cortada. Aí já é outra coisa. Né? Já eu tô... E dá para explicar o que é o amor, então? Vamos lá. Super, eu queria começar do começo, né? Assim, do que eu imagino, que normalmente a gente conversa falando, se fazendo conhecer, vamos dizer assim, né? E eu queria pular essa etapa, né? Não porque não acho importante, mas eu quero começar com uma pedra fundamental, que para mim amar é deixar aparecer. Então, quando eu me dou a conhecer, ou te peço para te conhecer, ou digo que conheço algo, eu já não estou deixando mais aparecer. Então, tá, como se eu pudesse, né, fixar ou determinar que algo é de determinada forma, ou que determinada pessoa é de determinado jeito. Então, mais do que me apresentar ou me conhecer, eu queria que a galera aí descobrisse, né, a partir do que aparece aqui, do que surge aqui. Qualquer dúvida, alguém fala comigo depois que eu conto as coisas mais tradicionais da vida sem problema. Começa é esse, deixar aparecer. E eu também queria começar sobre, você perguntou sobre explicar o amor, lendo dois trechos de um livro que eu gosto muito, que fala sobre emoções, né? E são duas pessoas que você conhece, que eu conheço, e eu acho que uma boa parte da galera que está escutando a gente conhece também, que é um livro que é genial, né? Ele foi escrito, ele foi datilografado de uma conversa entre a Susana Bloch, nossa querida Susana do Alba Emotion, Alba Emotion, e o nosso querido Humberto Maturana com Biologia do Amar. E eles colocaram assim, a página do par é da Suzana, as páginas ímpares é do Humberto. Então, tudo que cada um fala está de um lado do livro. Né? Então, eles criaram desse jeito. E para começar a explicar o amor, eu separei aqui dois trechos desse livro, são frases, né, do lado do Humberto, grande Maturana, que ele fala assim: o amor como emoção é somente um, e é o domínio das condutas relacionais em que o outro ou a outra surge legitimamente na convivência comigo, né, ou com alguém. Ou seja, aí para mim já tem um grande indício, que é tudo aquilo que surge como legítimo. Então, toda vez que eu estou numa situação, numa relação, numa conversa, num trabalho, quando eu sinto que algo não está surgindo de forma legítima, seja pela minha conduta, pela conduta de alguém do momento, eu já me pergunto, cara, onde que está o amar nessa história? Porque tem coisa que não está aparecendo. Né? Isso tem exemplos milhares na vida. Né? Eu trabalhei numa empresa, eu já trabalhei em várias empresas, né? Que falava-se, somos uma empresa que aprende, né? Eu, porra, irado, eu vou entrar lá e já vou
falar tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu acredito, né, já que está todo mundo aberto para aprender. Aí, numa das primeiras interações mais intensas, as pessoas chaves, né, dessa empresa já falavam assim: opa, opa, antes de fazer isso, você tem que aprender como é que a gente faz. Eu, eita. E uma outra coisa que é importante nesse começo de papo, Mário, é que dentro do que o Maturana fala, que talvez o pior de tudo isso da cultura que a gente vive hoje, que ele intitula de cultura do patriarcado, matriarcado, né, foi dar ao amor um caráter especial, uma virtude, negando assim a sua espontaneidade no viver cotidiano. E o resultado disso é que nossas crianças crescem distantes do amor, né, como uma condição e uma possibilidade para que eles cheguem a ser seres humanos íntegros. Então, considerando essas duas frases e essa pequena história, acho que eu partiria por aí, né? Que para mim amar é deixar aparecer, não é uma coisa que faça-se força, que exercite-se, algo que espontaneamente surge, que surgiu e que garantiu que a gente existisse, né? Esses 3,5 milhões de anos que a gente existe como espécie. Acho que você falou um ponto da frase que pega, né? E acho que me pegou, o legítimo, né? Quando você percebe o outro como legítimo, a existência do outro, ela pode ser, ela pode acontecer da mesma forma que a sua. Isso. E aí, num contexto também de comunidades e de sociedades que a gente é permeado por muitos deveres, né? Deveria ser, deveria fazer e deveres sociais também. Muitas vezes esse legítimo ele fica por trás de condutas e normas e culturas que não são muito fáceis da gente deixar aparecer quem a gente é. E eu acho que isso que me intriga muito, sabe, André? Como que a gente está aqui falando de amor, racionalmente entendendo, né, a partir de um lugar mental, entendendo que sim, legitimar o outro e deixar o outro ser, e a si mesmo, né, no lugar de amor próprio também. É amar, mas é tão difícil, não é trivial. A gente no dia a dia e tem uma explicação também, né, na psicologia social, e não é a única, não é a correta, mas é uma perspectiva sobre isso, né, a questão do outro, aquilo que é desconhecido, né, aquilo que a gente não está familiarizado, não conhece ou não tem proximidade de fato, né, um dos pré-requisitos do afeto, da afeição, é a proximidade, a frequência, a recorrência que você encontra com alguém, por exemplo. Você vai gostar mais de alguém pelo simples fato, comprovadamente, de que você esbarra mais com essa pessoa e aquilo fica familiar para você. Culturas muito distintas, onde você não tem contato, religiões opostas, perfis opostos, que você não tem convivência, tem uma dificuldade maior de aceitação, de familiarização e de amar, no fim das contas, que é você legitimar a existência daquele outro que é diferente de você. E aí esse legitimar, ele passa por um lugar de aceitar, concordar. Qual é a prática em si que deixa aparecer isso de uma forma leve? Eu vou fazer isso de duas maneiras. Vou te dar duas respostas que me ocorrem a princípio, uma bem prática mesmo, e ao mesmo tempo simples, que aí eu acho que a gente consegue fazer uma coisa que fica um pouco mais visual, e uma que tem a ver com uma história, porque isso não, essa situação que a gente vive, ela não aconteceu do nada, assim, ela não surge de um vazio. Ela foi acontecendo e foi sendo construída e repetidas gerações até a gente chegar no lugar que a gente está. Então, eu acho muito importante a gente dar uma navegada nessa história, que também não é a única história, existem milhões de histórias, mas é uma história que me ocorre como muita potência quando o tema é esse. O primeiro é um exemplo prático. Você sabe que eu tenho uma samambaia aqui, né? O pessoal não está vendo, mas você está vendo. E ela está cada vez maior. E um momento ela vai ficar na minha frente. Ela vai me atrapalhar. E aí eu posso escolher. Eu tenho, basicamente, são infinitas opções, mas tem basicamente duas aqui. Ou eu mantenho ela e aceito que ela está aqui, que ela está existindo junto comigo,
ou eu corto ela. Aí isso para mim é amar. No momento que eu corto ela aqui porque ela está me atrapalhando a trabalhar, limpar a casa, seja lá o que for, eu estou dizendo para ela assim: você não pode existir junto comigo, não nesse lugar. Então, corta. Tem limite, né? Tem o limite, você não serve. Né? Por exemplo, recentemente você me contou uma história do escorpião, né? Que é assim, como é que acontece quando a gente pega esse escorpião e devolve ele para o lugar que ele está, sabe? Aí eu estou dizendo para ele, cara, você pode existir. Talvez a gente não possa conviver dentro do mesmo sapato, porque pode dar um problema, mas você pode tocar, né? Dizem que na época da pandemia no Chile, você conseguia ver pumas, né, um grande felino lá da região, andando nas cidades, né? E aí a gente tem, de novo, duas opções. Se a gente ama, a gente acolhe e devolve para um lugar que tanto nós quanto ele fique seguro. Ou a gente vai lá e prende, mata, né, porque ele está ameaçando a gente. Então, isso é um exemplo muito prático. Daí você perguntou sobre aceitar, assim, a gente não é obrigado a aceitar nada. A gente acho que o respeito é assim importante, né? Não a tolerância. A tolerância ela tem uma enganação aí, porque a tolerância ela quer dizer amar durante um período. Então, é como se eu me encontrasse, por exemplo, com uma religião muito distinta da minha, aí eu tolero aquele cara, aquela pessoa ali, né? Ou seja, eu aceito ela, só que quando ela, durante um tempo, do encontro, por exemplo, aí eu vou tratar a pessoa bem, não vou criticar, não vou, mas a minha cabeça está aqui julgando, xingando a pessoa, só que eu tolero, ou seja, eu aceito ela por um tempo. O respeito não, o respeito é, cara, você existe, a sua religião existe, eu posso decidir se eu quero ficar aqui ou não. Lembre-se que é um direito de todos chegar, ficar e ir sem que ninguém se ofenda. Então, eu não sou obrigado a conviver com tudo. Ninguém é obrigado a conviver com tudo. Se algo não está fazendo sentido para você, você pode simplesmente levantar de onde você está e sair fora. Ou que a outra pessoa, na sua presença, faça o mesmo. E está tudo bem. Isso é respeito. Que não dá a eliminar, né? É uma coisa aí que é diferente. Né? Por exemplo, o contexto que você trouxe, tanto no começo da nossa conversa quanto agora, que eu falei da história, tem a ver com uma história que está sendo conservada há muitos milhares de anos, que tem a ver com, eu gosto de chamar de desamor, que eu não vejo uma emoção que seja oposto ao amor, né? Mas eu vejo a ausência do amor. Então eu chamo de desamor ou desamar, né? Que tem a ver com a negação do outro. Ou seja, a gente, em algum momento dessa história, assim, até hoje, eu acho que ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. Em algum momento a gente perdeu a confiança no mundo. Porque durante muitos anos a gente nascia, e aí, eu não estou querendo dizer que a vida era mil maravilhas, né? Mas a gente interagia de uma forma muito harmônica com o mundo. A gente comia o que o mundo tinha a oferecer, a gente sabia se orientar, sabia caminhar, sabia fazer coisas, né? E aí a gente começou a fazer isso junto. E é por isso que é importantíssimo a gente entender que o amar é a emoção que fundamenta o ser humano. Porque imagina que quando a gente era 5 ou 6 pessoas na face da Terra, imagina se a gente brigasse porque alguém esqueceu a toalha em cima da pedra lá, né? Porra, a gente provavelmente não ia conviver junto, não iria ter filhos, não ia viver no prazer de estar junto. Isso também não significa que não havia eventuais conflitos, mas eles eram esporádicos. Né? Hoje a gente vive no conflito. O esporádico é a gente encontrar espaços, situações em que a gente possa amar de verdade, né? Amar, não de verdade, eu acho esse termo meio estranho, mas amar a partir da legitimidade do outro. Então, antigamente, nesse período, diria assim, da nossa família originária, né, o primapta bibit, que provavelmente foi logo antes da gente, como espécie, vivia no prazer de estar junto, na intimidade, na intimidade sexual, na intimidade relacional. E essa intimidade permitiu com que a gente começasse a conservar um jeito específico de viver, que é o linguagear, que é a nossa forma de fazer. Né? Por exemplo, a borboleta ela fica borboleteando por aí. A abelha ela fica abelhando por aí. Ela vai lá, pega o nectarzinho lá, o pólen da flor, vai lá na colmeia dela, faz mel. Isso é o fazer da abelha, ela sabe como fazer isso. O nosso fazer é criar o nosso mundo na linguagem. E o que permitiu que isso fosse dessa forma é o amar. Não consigo hoje entender outra possibilidade, porque se quando a gente fosse um pouco lá de gente, a gente não conseguisse conviver junto, o que acontecer? A gente ia se extinguir, né? E aí, Mari, nessa história, em um determinado momento, a gente perdeu essa confiança. Falei, porra, eu preciso de 2 ovelhas em vez de uma só. Aí a primeira coisa que aconteceu foi que eu cerquei um espaço e falei, isso daqui é meu, e essa ovelha aqui é minha.
E aí nasce o primeiro inimigo do homem, da humanidade, que é o lobo. Ou seja, o lobo quer comer a minha ovelha. Então, ele já não é mais meu brother. A gente já não está mais numa harmonia. Ou seja, começa a negar essa existência. E aí, e lógico que isso aconteceu assim, não foi espontaneamente, assim, não foi rapidamente, foi uma coisa que aconteceu durante muitos anos. A disputa entre o espaço e entre a posse começa a criar o conflito, né? Isso é a ideia do privado, né? Isso aqui é meu. E isso começou a se decorrer várias outras coisas, porque o que aconteceu? Isso começou a se conservar. Porque, por exemplo, hoje uma situação que a gente vive muito no mundo também, eu já até escrevi um pouco sobre isso, é que a gente vive numa era que a gente olha só para transformações, mudanças, a velocidade com que as coisas acontecem. E, ok, isso acontece, mas a gente perdeu a oportunidade de olhar para aquilo que se conserva. Ou a gente está tão embebido dessa necessidade de se adaptar a essas mudanças, ou construir novas mudanças para ser o líder de mercado, Sai na frente, para ser o campeão do rolê, eu vi o que ninguém viu, sou um gênio, não sei. A gente está tão embebido dessa necessidade que a gente esquece de olhar que, na verdade, toda transformação ela ocorre ao torno de algo que se conserva. E no começo da nossa história, como humanidade, a gente conservava o amar, porque a gente espontaneamente nascia num rolê, né, num grupo de pessoas ali que nos cuidava e que ali existia uma harmonia com o habitat, com o hábito natural em que a gente vivia, e isso foi se conservando. Aí, em um determinado momento, a gente, não, peraí, vamos, não foi bem assim, né? Mas vamos colocar para ficar fácil de entender, vamos começar a conservar outra parada aqui. Vamos conservar minha ovelha, né? Minha alimentação para hoje, para amanhã, para daqui a 2 dias, para daqui a 3 dias, e qualquer pessoa que ameace isso, né? já não é mais meu amigo. Então, aí a gente começou a conservar isso na educação das crianças. Ou seja, a criança nascia, em vez de nascer num ambiente matrístico, amoroso, onde havia confiança no mundo, havia confiança nas pessoas, na comunidade, a gente passou a viver na desconfiança. Ou seja, a gente passou a nascer em lugar assim, cara, todo mundo é perigoso, isso aqui você tem que cuidar. Daqui a pouco a gente começou a querer acumular, daqui a pouco veio a era do apoderamento, né, que a gente começou a ficar viciado no poder. Nós somos, o Maturana fala um negócio interessante, ele fala assim, nós somos seres adictos, né, seres viciados ou facilmente viciantes, e um dos nossos principais vícios é o vício do poder, é fazer com que outros façam o que eu quero que eles façam. Da obediência, aí surgiu a obediência, a submissão, o controle da sexualidade feminina, porque daí a gente começou a ter que, por exemplo, para onde que vão minhas posses quando eu morrer? Sendo que não existia teste de DNA, não tinha nada disso, eu não tinha como saber quem era meu O filho. herdeiro, né? O herdeiro, a não ser se eu controlasse você. Se você é minha mulher, então você não pode mais ter nada, a não ser eu. Porque daí eu tinha certeza de que o que era meu iria permanecer na minha. Linhagem X. Sei lá, no meu. Como é que tem um termo que a galera voltou a usar bastante hoje no desenvolvimento humano, que me fugiu agora. Meu legado. Eu vou deixar um legado na Terra, não sei o que. Aí meu legado era um castelo, era não sei quantos milhões de dinheiro. Então a gente começou a ficar viciado nisso. E aí a gente cria o mundo que a gente vive hoje. Isso que a gente está vivendo é responsabilidade exclusivamente nossa. Não é um ente externo, aí que está aí controlando a gente que faz isso. A gente escolhe conservar isso diariamente nas nossas relações. E quando a gente não faz, a gente sofre porque a gente acaba sendo excluído desse processo. Então, talvez aí seja a nossa ferramenta. Eu não gosto desse termo também, mas vou usar aqui para ficar mais fácil da galera sacar. É a reflexão. E a reflexão ela só pode acontecer dentro do amar, do amor, que é deixar aparecer. Ou seja, quando eu saio de onde eu estou para poder olhar onde eu estava. E aí, por exemplo, quando você me fala, pô, uma cultura completamente diferente da minha, eu posso olhar para isso e escolher, cara, eu não quero, não é igual a mim ou não parece com a minha, então sai fora. Ou eu posso deixar que apareça, mesmo que eu não precise virar aquela religião, enfim, estar 100% presente, porque às vezes o projeto comum não é comum, não está junto. É uma pessoa que quer construir um mundo X e outra pessoa que quer construir um mundo Y, e são mundos completamente distintos, e está tudo bem, a gente não precisa estar junto. Então, esses são alguns elementos, Mário, que eu acho que para o mundo de hoje é importante a gente olhar de volta, né? Saber entender qual foi esse fluxo, né? E o principal disso é olhar o que a gente está conservando hoje. E se essa conservação que a gente está conservando hoje, ela faz sentido ou não para a gente, se é isso mesmo que a gente quer,
A gente quer mesmo se matar porque você acredita em algo e eu acredito em outro, é isso que a gente quer? Pergunta. Porque se for, acontece uma deriva. A gente vai seguir um caminho. Se não for, a gente vai seguir outro caminho. O BO disso é quando a gente faz isso sem estar consciente do que a gente está fazendo. E aí muda um papel um pouco da gente como adulto. Quando eu era criança, e até hoje eu escuto isso, falava assim, cara, a juventude, né, as crianças são o futuro da sociedade, ou da nação, seja lá como se surge de vários formatos diferentes, né? Mas não, eu acho que o futuro somos nós, porque nós que vamos acolhê-los no mundo, nós que vamos receber e essas crianças elas vão começar a interagir com o mundo a partir do que a gente está conservando com elas. E a gente tem conservado o quê? A obediência, submissão, tudo isso que eu já falei. Obviamente, ao sair do útero biológico para o útero cultural, essa criança vai fazer isso, vai aprender isso. E aí ela vai ter um filho, isso que é conservação transgeracional, né? Tem um filho que vai se conservar nesse mesmo, que vai se conservar nesse mesmo. Aí, para hoje, a gente apertar o botão e explodir uma casa de alguém, tá de boas, tá super tranquilo. Faz sentido eliminar o outro, saca? Deveria, sei lá, se não deveria ser, isso buga a minha cabeça. Não, e você está falando da conservação do amor, né? Aonde que a gente conserva o amor? E talvez essa conservação dentro da. Tô te acompanhando, tá? Tô super dentro aqui. Essa conservação, ela se restringe justo no limite da propriedade privada. Então, quando você tem a sua mulher para garantir a sua linhagem, para garantir a sua herança, ali você conserva o amor, porque ali você permite a conservação também do seu poder. E me parece, te escutando e tentando olhar com essa lente para o mundo, que a gente ainda conserva o amar na nossa posse, naquilo que o nosso braço consegue alcançar, que não é exatamente o amar que a gente está colocando aqui como genuíno, né? Mas talvez na conservação histórica do que a gente está entendendo como amar, ele está dentro do que é nosso. Porque a percepção que eu tenho é que quanto mais distante do nós as coisas, as pessoas existem, menos eu amo, menos eu deixo aparecer, menos eu quero conviver, menos eu legitimo a existência de. Então, essa coisa do poder que você trouxe, isso está ecoando aqui, né? Porque talvez o oposto do amor seja o poder, justamente porque você, ao ter poder sobre algo, alguém, você está subjugando esse algo, alguém, na medida que ele não é legítimo, ele é menor do que você, ele vale menos do que você. Então, isso é total desamor, né? A partir essa hierarquia que a gente construiu para funcionar, ela destruiu o pré-requisito da nossa existência, da nossa sobrevivência como espécie. E cá estamos, meu caro, nessa sinuca de bico absurda, que a gente agora não sabe nem cadê a porta para sair desse lugar, né? Verdade. O poder eu vejo como uma consequência do desamor, porque ele surge quando eu necessito cuidar da minha ovelha. Ele surge quando eu necessito cuidar da minha mulher para ter meu filho, para ter meu legado. Mas por que você necessita? Aí a gente não tem muito claro como isso surgiu. As coisas que eu estudo ele surge em algum momento em que a gente passa a não confiar mais no mundo. A gente não confia. Lembrando que o convite que eu tenho aqui, né, para dentro do. A gente está em 2023, né, a gente não está morando na selva lá há milhões de anos atrás. Não é que a gente volte a esse estágio, porque não tem como. Não tem como a gente desfazer a propriedade privada, não tem como a gente desfazer isso de uma forma muito tranquila, né? Mas a gente pode sim começar a entender coisas aonde a gente quer conservar o amar. Onde a gente quer conservar, a primeiro acho que é escolher o que a gente quer conservar. E aí, para isso, a gente tem que olhar o que a gente está conservando. E aí, isso tudo que você trouxe, né? É o poder, né? Eu me afasto do outro.
E é interessante uma coisa que também está dentro da minha deriva aí de compreensão de vida, é que qualquer emoção ela acontece numa relação. Muitos de nós, inclusive que estudamos coaching ontológico, a gente relaciona muito com o corpo, a emoção com o corpo. Ela se realiza pelo corpo, porque é uma dinâmica que eu vou fazendo com o mundo, né? Eu vou me movimentando no mundo, só que a emoção ela acontece num ato relacional. Lembrando que a gente nunca está sozinho no mundo, mesmo que a gente. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, eu sou independente, eu vivo sozinho. Aí o cara pede pro porteiro abrir a porta do prédio que ele precisa entrar, sabe? Muito independente. Aí chega lá, pede uma pizza no iFood, né, usando uma roupa feita, Por alguém. sei lá, em outro lugar do mundo, que alguém que não foi ele que fez. Então, a gente está numa rede de codependência, assim, que a gente não escolhe estar ou não estar nela. A gente está. Só que a gente não enxerga mais, essa conexão se perdeu, e aí o outro virou algo invisível. A gente não consegue perceber a conexão, porque antes a gente estava, beleza, a gente compartilhava um coletivo, e nesse coletivo a gente dividia as tarefas, a gente se complementava, a gente convivia, a gente se amava e se brigava e tudo junto, né? Mas assim, ali existia um reconhecimento e uma pertença e um entendimento de onde as coisas vinham, né? De onde a nossa existência vinha. E eu acho que isso traz um lastro de afeto também, né? A partir do momento que eu não vejo, e até os estudos, né, da utilização de drones militares, enfim, é isso. Você não vê o outro, você muito menos vê o sofrimento do outro, você muito menos reconhece a existência de um outro em algum lugar. Então, isso cada vez mais alija a gente da possibilidade de sentir o outro, né? Quiçá de amar o outro. Porque tem uma coisa que eu acho importante aí, que vale a pena a gente fazer aparecer aqui, que eu acho que tem a ver com a espontaneidade, né? Durante muitos, muitos anos isso era espontâneo. Quer dizer, na verdade ainda é. Se o amor não estivesse presente hoje, a gente já teria morrido. Todo mundo. Essa conversa não estaria acontecendo. Porque para a gente existir junto, em algum lugar isso tem que estar acontecendo. Mesmo assim, nas duras penas, às vezes a gente está ali por exemplo, uma religião contra outra, ou numa cultura contra outra. Vamos dizer assim, muito entre aspas, a vencedora vai conservar o seu estilo de vida. E ela não se destrói em si mesma. Agora, quando isso vai para o extremo, a tendência de toda comunidade, de toda linhagem humana agressiva ou arrogante, é a própria extinção. Isso a nossa história aponta assim muito claramente. Todo movimento, todo acontecimento histórico que ela partia por uma negação absurda, exclusiva e direcionada de uma outra pessoa, o negócio não foi para frente. Ou por quê? Porque ainda está presente, mesmo que em camadas até camufladas, né? Porque, por exemplo, a gente fala de amor como se houvessem vários, né? Há o amor de homem e mulher, né? De casal, o amor de pai, o amor de filho, o amor, enfim. A gente não percebe que na verdade, a gente está falando de uma emoção só em vários domínios diferentes. Por exemplo, quando a gente está numa relação sexual, para mim, amar tem a ver com deixar aparecer o corpo do outro na relação que está tendo comigo. Passa pelo corpo, passa pelo prazer. Então, com a minha filha, deixar ela aparecer como uma pessoa diferente de mim. É que ela não precisa seguir os meus sonhos, seguir os desejos, os meus anseios. E aí, e aí sim a gente está começando a perceber que o amor ele se conserva em vários lugares. Inclusive, uma vez eu vi um negócio que eu achei interessante. Tem 15 anos que eu não vejo TV, né? TV aberta, assim. Acho um sacrifício ver esse tipo de coisa. E eu lembro que eu via Jornal Nacional, né? Esses jornais da vida aí qualquer. E toda vez que eu via aquelas câmeras de rua, sabe? Que fica no poste, que fica ali filmando a rua, né? Toda vez que aquilo aparecia era uma desgraça. Tipo, câmera flagra assalto, atropelamento, acidente, não sei o quê. Aí um dia eu estava no YouTube, aí eu vi um cara que ele fez uma seleção de boas ações dessas câmeras. Então tá lá a câmera filmando a rua e o cara ajuda uma senhorinha a atravessar a rua, o outro lá o carro quebrou no meio da rua, desce meia dúzia de gente lá para empurrar o carro para sair do meio da rua para não estragar o trânsito, vai lá, troca o pneu do carro que furou. Aí a gente percebe que o negócio ele tá muito presente ainda. A gente é muito consciente um do outro.
O problema é quando a gente coloca luz no que nos afasta um do outro, nos que dá medo, nos que dá ao ponto de eu ter que ter um prédio com 5 portões, né? Que parece um bloco de presídio. Isso é o que acontece menos, de novo, porque senão a gente já tinha morrido todo mundo. Se o desamor fosse a regra, a gente já tinha morrido todo mundo. Isso é a condição de extinção mesmo. Não é filosofia espiritualista, tipo, é prática. A gente já teria morrido todo mundo. Com isso, eu não estou querendo dizer que o mundo é mil maravilhas. Mas a gente tem opções, a gente tem escolhas. Né? Infelizmente, a gente toca, foi uma frase que você falou, que já surgiu em outras conversas nossas, né? A gente toca aquilo que o braço alcança. Né? A gente, infelizmente, não pode bater num governo aí, né, na porta de um governo qualquer do mundo e falar, pô, cara, vamos parar de fazer esse rolê aí que tá feio o negócio, né? Ou chegar numa grande empresa aí que tá explorando a nossa casa, né? E dizer assim, cara, para com esse rolê aí que o negócio tá ficando feio. Sabe? A gente não tem essa autonomia, esse poder, talvez. Mas a gente pode fazer isso entre a gente pode fazer isso com a nossa família, a gente pode fazer isso com os clientes que a gente visita, a gente pode fazer isso com um bocado de gente, sabe? Que é onde o nosso braço alcança. Fez sentido? Muito, tá fazendo. O que tá ecoando aqui é o que conserva, né, André? Acho que, de novo, já que, e disso tudo que você tá trazendo, conectando aqui, dentro da minha cachola, como que a gente vai ensinar e as crianças, né? As crianças aprendem do exemplo mais do que do discurso, a gente sabe disso, e do que elas entendem, do que elas aprendem como condicionamento de ação e reação daquilo que elas vão testando e experimentando do mundo, né? Então, até onde eu posso ir, até onde eu vou ter uma retaliação, o que funciona, o que não funciona, e aquilo vai condicionando e vai entendendo como as coisas funcionam no mundo. Como que a gente vai conservar o amor e ensinar o amor? E não é uma resposta, sei lá, talvez a gente não tenha essa resposta mesmo, mas para a gente pensar junto. Se eventualmente nem a gente consegue se amar, assim, né? Eu acho que também não é, assim como legitimar o outro, legitimar a si mesmo também é uma baita jornada, né? Assim, eu tô perto dos meus 40 e sigo me legitimando todos os dias, aprendendo a me legitimar a cada dia, né? Porque ainda me pego muito, e só posso falar de mim, que é o que eu conheço, não posso falar de outra coisa, outra pessoa, mas ainda me pego eventualmente em alguns deverias que eu não me deixo aparecer em alguns lugares, ou não me deixo aparecer inteira em alguns aspectos. Agora, por exemplo, estou me deixando aparecer na minha vulnerabilidade. Perfeito. Eu vou aparecer na minha também, porque tem uma coisa na sua pergunta que eu acho genial, que ela é, como é que eu vou chamá-la? Me veio o termo em inglês, é trick. Como é que chama isso? Pegadinha, uma É tipo uma pegadinha, perfeito. capciosa. Não era capciosa, mas é. Ah, vou falar do jeito que me ocorre em português, que eu me lembrei agora a palavra que eu uso. É enganosa, que é a pergunta do como. Porque a gente não tem como fazer e nem como ensinar. Não tem um como. E aí o desafio, Mário, da gente, seu, meu, comigo mesmo, com você mesmo, seja lá como for que a gente toque, uma das coisas, isso não é a resposta única também, mas uma das coisas que é importante é a gente fazer uma troca de perguntas. Em vez de perguntar como ensinar, ou como fazer, é perguntar o que eu escolho. O quê? O que eu escolho conservar na minha relação com a minha filha? O que eu escolho conservar na minha relação com o trabalho? O que eu escolho conservar na relação comigo mesmo? Porque você falou uma coisa fantástica. A criança vai aprender do exemplo. Se o exemplo que eu estou dando é de ensinamento, ela vai manjar que ela está sendo ensinada. E aí, daí para a gente entrar no desamor, até porque eu tenho 40 anos, você está chegando nos 40 anos. As pessoas que têm hoje 25 anos já estão há 25 anos no desamor. Eu acho que não é pelo ensinamento, não é no como, é no quê. É não cortando a planta, entendeu? É não cortando a barba quando sou exigido para.
que já cortei. O que que eu fiz? Eu não me deixei aparecer por mim mesmo, porque minha barba não significa o tanto que eu sou burro, inteligente, competente, incapaz, aprendiz. É um tufo de pelo. Quando é organizado fica até bonito. E só, nada mais do que isso. Então essa pergunta do como ela é arriscada porque ela incorre sempre num processo que a minha expectativa é que esse processo resulte aquilo que eu estou querendo. É o controle de novo, é o poder de novo sobre alguma coisa. Essa pergunta ela é interessante quando você está fazendo um bolo, por exemplo. Agora mais cedo a gente estava conversando sobre isso. Quando você faz um bolo, tem um como, cujo você fazia aquele passo A, passo B, passo C, passo C. Existe uma possibilidade de que desse processo surja um bolo. Do plantio, a mesma coisa. A árvore ela não está dentro da semente, ela está dentro do processo de semear. O que fazer? Plantar. Essa pergunta ela é capciosa. E aí, para uma pergunta do o que, aí a gente tem essa pergunta do como ela não tem resposta. Eu quero dizer isso para esse contexto. Ela tem esse contexto, por exemplo, como trocar pneu de carro. Aí você aprende, tem um processo que quando você executa esse processo você vai ter um pneu trocado. Com a gente não tem como. Não tem esse como, porque você faz isso com uma pessoa, ela vai se sentir amada. Se você fizer o mesmo com outra, ela vai se sentir discriminada. Cada um é um universo, não tem como ter regra. Não tem manual, não tem como. A única coisa que a gente pode fazer é não cortar a planta. Não negar a existência das coisas que chegam a mim. Aí minha filha, na convivência comigo, ela vai aprender a não negar. Eu não preciso dizer para ela, filha, não negue, como se eu pudesse ensiná-la. Né? Então a gente tem resposta para isso, que eu acho que é uma escolha. O que você quer conservar na relação com a construtora de mundos? O amar é nossa natureza. Não é um sacrifício, não é um esforço, não é um ter que aprender que. O nosso normal foi não fazer isso. Foi ter que se submeter para ganhar dinheiro, se submeter para ser aceito por um namorado, uma namorada, um chefe de trabalho, uma escola, um grupo de amigos. A gente normalizou, não sei que termo usar. E aí depois de 40 anos normalizando isso, aí parece difícil o contrário, né? Mas o amor, o amar, né? Gosto mais de falar amar, ele é a nossa natureza, da gente. A gente está aqui há 3,5 milhões de anos, e desses 3,5 milhões de anos a gente deve ter vivido muito mais na confiança e no amar no mundo, nas pessoas, do que a gente vive hoje. Então ele está na gente. Aí começa a vertigem. Porque se a gente se pergunta como sair disso, a gente de novo quer sair. Aí você não está aceitando, sabe? Você não está deixando aparecer que sejam os deverias. Os deverias, eu devo pagar a conta de luz aqui de casa, senão eu não consigo nem conversar com você. Esses deverias, eles são uma possibilidade. Então, por exemplo, quando eu amo a minha conta de luz, eu entro no respeito com ela. Eu preciso, não é porque eu estou me encaixando num, sei lá, num. Porque a nossa tendência às vezes é para o oposto, né? É se desencaixar tanto que entra num vazio social interno que gera depressões, enfim, vários problemas que a gente está vendo hoje em dia. Então, o deixar aparecer, quando eu deixo aparecer o meu deveria, e olho e falo assim, cara, eu quero esse dever ou não quero esse dever? Porque eu posso não querer pagar a conta de luz. Aí eu vou, compro um painel solar, compro uma terra e monto minha própria energia e pronto, resolvi o problema. Agora, quando eu deixo aparecer e respeito o que a gente está vivendo, até porque, pô, você está no ar, eu estou com ventilador, existe um honrar aí esse processo que ele é doentio por muitas porquês e por onde, mas por outro lado ele trouxe a gente até aqui também, né, como comunidade, né? Pô, acontece um terremoto não sei aonde, o mundo inteiro, com certeza não são todos, lógico, mas cara, a galera faz um movimento assim, absurdo para mandar dinheiro, mandar ajuda, vai o Médicos Sem Fronteiras, vai os governos eventualmente mandam ajuda no esporte. Então isso tá na gente, sabe? Não tá assim, cara, pô, tenho que me aceitar. Mas, pô, já meio que talvez não estejas aceitando. Olha, tá, tô processando.
Boa. Porque dentro destes 40 anos de aprendizagem, de fazer de determinada forma, existe um desaprender também, que talvez não esteja no como, mas ele tá, e aí eu vou juntar com o que você falou lá no começo e com o primeiro episódio da Aninha e da Júlia Vidal, que a gente falou sobre isso, da identidade, da nossa identidade, que a gente não consegue fazer escolhas, e aí é uma afirmativa minha. Tô assinando aqui. A gente não consegue fazer escolhas conscientes do que a gente quer conservar se a gente não se vê, ou pelo menos se a gente não se perceber dentro dos padrões, e daí aí entra a ontologia da linguagem também, que a gente está, né, como pano de fundo, tudo que a gente está falando está perpassando isso, né? Se a gente não se vê conscientemente, essas escolhas não podem ser diferentes, esse é o ponto. Elas vão ser repetitivas e elas vão ser simplesmente reproduzindo aquilo que a gente aprendeu em determinado momento ou foi condicionado em determinado momento por recompensa e punição, que seja, de educação e de exemplo. E aí acho que daí, por isso, né, e a partir daí é tão importante esse processo que a gente trabalha e que a gente se dedica a se perceber, né? A gente se dedica a lançar luz para outras pessoas se perceberem e poderem fazer escolhas, né? Porque a partir desse momento que você escolhe conservar algo amoroso, eu escolho conservar a legitimidade da sua existência para que a minha existência e a sua existência convivam em um lugar muito legal, eu só posso deixar isso acontecer se eu percebo isso. Caso contrário, a gente não vê opção, a gente não vê alternativa, que é o que muita gente, que eu escuto muita gente que chega para co-futures ou chega para bater um papo e trocar uma ideia, cara, eu não tenho saída, eu não tenho alternativa. Porque a gente não consegue se ver fazendo outras escolhas. E aí eu acho que é o máximo do desamor, assim, quando a gente não consegue ver saída de conservar algo que seja amoroso. Isso é triste, cara, assim, eu acho que é um lugar de... É muito cruel, assim como é muito cruel você falar que você pode tudo, sabe? Que todo mundo pode tudo e que todo mundo vai chegar lá, seja lá onde for, que todo mundo é maravilhoso e depende só de você. Isso também é muito cruel, porque também é uma outra pegadinha de poder e de deverias e etc., que também está nesse lugar do desamor, que é não deixar aparecer a individualidade e a peculiaridade de cada um, que também é muito cruel. Eu só consigo voltar no lugar de que o amor permitiu que a gente usasse a linguagem, que a gente pudesse ser humano, tal qual a gente se apresenta hoje, reflexivo, que a gente use a nossa capacidade de mental e de raciocinar, e que essa mesma capacidade mental fez uma armadilha da gente mesmo. A gente se colocou numa armadilha. Então, é a partir desse lugar, talvez do que nos torna humanos, e aí eu fiz, né, acho que o primeiro ou segundo episódio que eu falo do que nos torna humanos, né, e é essa capacidade de sermos melhores e refletirmos, e a linguagem que nos faz perceber e que nos faz construir caráter, desenvolver a nossa capacidade de sermos melhor, mas a partir de onde? A partir do que a gente conserva amorosamente, e não daquilo que a gente conserva para dominar e para subjugar e controlar, seja o que for.
seja a si mesmo, né? Porque o tempo todo a gente se controla também, a gente se controla do que a gente não pode, do que a gente precisa, enfim, que é um desamor com a gente mesmo, né? Nossa, fui longe agora, eu acho, né? Não, foi não. Me parece que todo mundo chegou na conversa, né? Porque, cara, quando eu comecei a trabalhar como coach ontológico, isso tem 15 anos, eu não era capaz de imaginar a quantidade de dor que existe no mundo, sabe? E olha que eu só sei o que eu sei. Sou uma bolinha de carne vivente aqui que não transcende muito mais do que isso. Cara, diante do que você falou, lembra que eu falei da abelha, que abelhei? Acho que eu escolhi o pior bicho, que abelhei é uma palavra difícil de falar. Vamos inventar outro aí que faz outra coisa. Cachorro, cachorreia. Boa. Assim como o cachorro cachorreia, o que, que é o cachorrear? É fazer coisas de cachorro. O nosso principal fazer é refletir. A gente faz isso, a gente às vezes não para, mas a gente está o tempo inteiro fazendo isso, gerando distinção e refletindo sobre as coisas, pensando sobre coisas. E para mim isso, e quando você fala isso de se ver, tem um fenômeno que eu vejo às vezes acontecendo que é assim, cara, você não consegue olhar embaixo do seu pé, a não ser que você saia do lugar. Então eu tenho que me deslocar de onde eu estive para olhar para onde eu estive. Eu não consigo me ver estando no lugar que eu estou. E a única forma que a gente tem de fazer isso é refletindo. Ou eu gosto de mudar o termo, porque vem do espanhol e eu acho que reflexão no nosso cotidiano brasileiro aqui, ele vai para um lugar tipo mentalóide, não sei o quê, que é reflexionar, né? Que é a ação de refletir. Que ela está no mesmo domínio do amor. O que eu faço quando eu estou num processo de reflexão? Soltar todas as minhas certezas. Soltar aquilo que eu acho que eu sei, para ver. Soltar para ver. Enquanto eu estou apegado numa teoria, numa, numa forma de ver, numa forma de perceber, numa forma de sentir, numa forma de avaliar, eu muito dificilmente estou numa reflexão. Posso estar numa conversa, posso estar num debate, posso estar pensando, posso estar sendo inteligente, assim, level hardcore, level altíssimo, mas não é uma reflexão. O reflexionar, deixa eu usar o termo que eu É verborragia, né? Você está mostrando o quanto você sabe só. e vira uma coisa que pode até ser bacana em algumas situações também, né? Pô, a gente precisa lançar um foguete para mandar, porra, aí vale a pena ter um cara que sabe fazer isso. Assim. Mas aí não vale a pena soltar a certeza e falar assim, pô, será que Newton estava certo? Não, vamos rever as fórmulas aqui. Não, aí já está num outro estágio. Agora, por exemplo, quando eu quero me desafiar dentro de um domínio de me deixar aparecer no mundo, eu tenho que soltar a certeza que eu tenho sobre mim. Por exemplo, eu tinha uma certeza de que eu não ia conseguir fazer isso que eu estou fazendo com você nunca. Se eu não sou capaz de soltar essa certeza e olhar no que pode aparecer, eu já estou no desamor assim de cara, entende? Então não é que todo mundo pode escolher tudo a qualquer momento, mas toda escolha é possível. Não é assim que todo mundo tem que escolher o mesmo. Ah, eu quero ser o herói, eu quero ser o diretor da empresa. E nem que todo mundo está no mesmo lugar de decisão, na mesma potência de decisão. Lógico que não, estamos todos em contextos diferentes. Se envolve condições psíquicas, emocionais, culturais, financeiras, enfim, milhões Contextos, né? de contextos que facilitam ou dificultam, e assim, ainda não dá nem para avaliar quais são esses contextos. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas que supostamente têm uma vida plena e o cara é zoadaço da cabeça. Porque, vou te contar uma história. Uma vez eu tive um professor que ele era PC, né, policial civil, lá em Brasília. E, e lá em Brasília a gente tinha um lugar lá que hoje já está mais tranquilo, mas era uma espécie de Cracolândia. Eu acho que foi até antes de existir esse termo, isso tem bastante tempo já. Estava no curso pré-vestibular, imagina. Era só um jovem destemido, um jovem destemido, pronto para conquistar o universo inteiro. E aí eu tive esse professor, cara, e ele fazia ações da polícia, de investigação, esse tipo de coisa, lá nessa Cracolândia. Cara, ele contou uma história para mim que foi chocante. Ele falou que tinha um garoto lá que eles viram chegar no rolê e, cara, 15 dias depois a pessoa estava assim, irreconhecível do dia que chegou. E eles foram conversar com o moleque, porque o moleque era um cara de boa família. Assim, como o cara era polícia, ele sabia que era o pai do cara, já tinha feito toda a investigação. Então era gente rica, poderosa, não sei o quê. Né? Ou seja, o cara tinha a mão a vida na mão, né? Como a gente diz, a faca e o queijo. E aí os caras foram perguntar assim, cara,
por que isso, cara? E aí ele foi lá, ele falou, olha, o lance é o seguinte, cara, vou ser muito sincero com você. Eu estalo o dedo e eu vou para a melhor clínica do mundo de rehab, de reabilitação. Meu pai tem dinheiro para pagar qualquer coisa. Mas eu só vou fazer isso o dia que ele disser que ele me ama. E ele não diz. Então, o cara, ele fica ali. Por isso que é muito difícil a gente argumentar coisas a priori, sabe? Ah, o cara é rico, então tá tudo bem. Ah, o cara é pobre, então ele tá completamente zoado. Não, tem muita coisa envolvida. Muito. E aí, o que que é amar? É deixar aparecer. O que esse policial fez foi lá deixar aparecer. O cara apareceu. Resolveu o problema? Não sei. Aí eu não tenho mais contato com esse cara há muitos anos. Mas ele deixou aparecer. Ele falou: escutar. E olha a história que surge. Desamor, é. Que ele só queria se sentir amado no fim das contas. E o pai não falava. E ele dizia para o pai. O pai sabia. Não era uma coisa assim que estava no submundo, assim, sabe? Que ele me diga que me ama sem pedir que você diga. Estava explícito. E o cara não faz. Sabe? Aí a gente vai justamente para esse lugar, sabe? De Eu acho que tem esse lance, a história cabe maravilhosamente bem na questão das escolhas, né? Porque esse pai tinha essa escolha, né? a gente não sabe. De falar ele tinha, ele não era mudo. Não, mas assim, tudo bem, tem um contexto, obviamente, tem um contexto. Mas dentro das limitações, né? Aqui julgando, mas dentro de ele tinha uma escolha que ele optou por não fazê-la por algum motivo, não, sem juízo de bom ou mal, mas ele optou por não fazê-la, né? E talvez se não existe, mas vamos lá, talvez se ele se percebesse, se ele pudesse se enxergar e entender dentro de um processo reflexivo, que é o que a gente está falando, de ver alternativas, de poder exercer escolhas diferentes, a gente consiga ser mais amoroso nesse lugar. E aí a gente como um todo, não só nesse caso que você trouxe, mas se a gente conseguir perceber as nossas escolhas a partir de um outro lugar, a gente consiga fazer escolhas mais amorosas e a gente consiga deixar esse amor aparecer naturalmente, inatamente da gente. Total. Eu acho que esse é o caminho. Um caminho que o nosso fazer, o nosso humanar, se ela se isso existe, ela é o processo da gente conversar. Todo mundo, todo o mundo que a gente cria na conversa. Todos. Todos. Aí uma vez uma pessoa me perguntou: então dá para resolver tudo na conversa? Eu não acho que dá para resolver tudo na conversa, mas toda solução parte de uma conversa. Solução nenhuma vem do céu, vem. Não vem, vem de uma conversa. Pode ser você com você mesma, eu com a jiboia aqui. Vem de uma conversa. Agora, nem toda conversa vai gerar solução, né? Por exemplo, tem situação que você não pode botar, como a gente está vivendo agora, né? Os conflitos que a gente está vivendo em nível global, é muito difícil botar os representantes desses conflitos e falar, cara, vamos bater um papo aqui, tomar uma Heineken e tomar para a gente resolver este problema. Não vai ser assim. Uma pena, poderia ser, mas não vai ser assim. Então, mas a conversa, ela é a conversa reflexiva, ela é a nossa principal, se não a única ferramenta que temos para mudar essa possibilidade. Que a gente sair, quando eu era muito jovem, assim, até antes mesmo de estudar essas coisas, eu era criança, eu pensava assim, cara, deve ser muito massa. Eu imaginava que que a vida era um rio e a gente estava dentro do rio. Aí eu ficava pensando, como é que será tirar a cabeça do rio? Aí você tira a cabeça do rio, mas seu corpo está no rio ainda, né? Uhum. Ou seja, você continua no rio. Como é sair do rio? Como é sobrevoar o rio? Eu ficava tendo umas piras assim quando era criança. Então, isso é refletir. Né? Só que começa, talvez assim, que você trouxe alguns contextos, o quanto essas coisas podem ser difíceis. A minha, o que eu escuto de principal dificuldade é você soltar a certeza. Porque daí a gente tende a imediatamente entrar num vazio existencial profundo. E aí a gente, cara, preciso me agarrar em alguma coisa. Cadê minha religião? Cadê o meu conhecimento científico? Cadê o meu apoio emocional familiar? Aí eu preciso começar. E se essas coisas não alcançam, aí fica um negócio complicado. Então, soltar as certezas, para mim, é o principal desafio. Aí você fala assim, cara, será que o mundo é como é? Será que é assim que as coisas funcionam mesmo?
Eu acho importante a gente entender como a gente opera como ser vivo, como um ser mesmo, porque entra num negócio que você também trouxe agora, que a gente entra num ciclo que tem um hiato aí entre o que eu falo que é e o que é. E esse ato se chama sistema nervoso central. E ele trabalha de um jeito muito específico que a gente não tem muita. Enfim, é outro papo. Esse controle de soltar esse controle é você correr o risco de se dar conta de que você fez escolhas erradas. E isso pode ser muito doído. Não é fácil. É difícil. Isso para mim é a principal dificuldade. Você abre mão de você mesmo e fala assim: opa. É. E aí entra essa predisposição amorosa da gente poder errar, né? E o mundo não acabar. Porque aí são outros 500. Porque se a gente entra num lugar, eu não posso perder o controle porque eu vou estar errado, aí a gente entra numa seara também de desamor. Totalmente. A gente está falando de várias formas de expressão de desamor que impedem da gente se conectar com o amor, né? Com o amar, né? Genuíno aqui, o amar. O nosso humanar dentro do amar, né? Cara, você falou de erro, me deu uma vontade muito grande de trazer uma distinção que tem a ver com dentro de uma reflexão amorosa sobre o erro. Ele é a seguinte: existe uma diferença entre erro, mentira e negligência. O erro, ele nunca acontece a priori. É quando eu faço alguma coisa e me dou conta de que fiz algo que não era bem o que deveria. Ou seja, eu descubro. Então, na hora que eu estou errando, eu não estou errando, eu estou atuando. Aí, quando eu vejo assim, pô, o resultado disso foi incoerente com o que eu esperava, eu posso chamar de erro. Então, quando a gente não se permite isso, a gente está querendo colocar o a priori, como se a gente já tivesse saber o que é certo e errado. Exemplo muito simples: minha filha tem 13 anos. Se eu der meu carro para ela dirigir e ela bater o carro, ela não cometeu nenhum erro, porque ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. É experimentar a experiência, né? Viver a experiência. Se a gente não vive, a gente não vai experimentar, não vai. Não vai ter. A mentira é quando eu sei que o negócio não é bem do jeito que eu estou dizendo. Então ela tem uma intencionalidade. Eu estou tentando manipular uma situação, manipular alguma coisa, fazer com que algo aconteça. Né? Então, assim, já existe um a priori aí, eu estou com uma intenção de fazer algo. E a negligência é quando eu tenho todas as possibilidades, todos os recursos que eu tenho para fazer algo e simplesmente não faço. E aí eu já entendo que o compromisso que eu tenho com aquele projeto, com aquela pessoa, já não está mais tão presente. Que eu posso fazer, eu tenho dinheiro, eu tenho possibilidade, tenho equipamento, tenho tudo, simplesmente não faço. Eu estou sendo negligente. Que é quando a gente faz isso com a gente mesmo. Né? Por exemplo, eu tenho academia paga durante um ano. Eu posso fazer exercício todos os dias. Se eu não o faço, é uma negligência. Eu posso escolher comer uma banana ou uma pizza. Eu tenho essas duas opções. Se eu escolho uma ou outra, pode se configurar como uma negligência dado o meu objetivo. Se for uma curtição, talvez a pizza seja. A escolha. Se for, cara, não fazer isso todo dia, É. é outra escolha. Entende? Essa distinção para mim foi muito importante quando eu saquei isso. Né? Aí a pergunta, como é que relaciona isso com o amor? Quando a pessoa erra, você castiga? Porque quando você castiga, você está convidando ela para mentira. Você está falando, filho, funcionário, seja lá quem for, da próxima vez que você fizer isso, vai acontecer isso. E aí, a próxima vez que a pessoa errar, porque daí, o que ela vai fazer? Esconder, te negligenciar e ver os outros dois. Né? Aí eu vou manipular, vou dizer, cara, não fui eu que errei, foi a Mari, foi o capitalismo, foi o. Aí a gente vai criar toda uma rede de. Que em alguns casos a galera chama de rotina defensiva, né? Ou seja, o amar tem a ver com deixar errar, deixar aparecer o erro. E que tem a ver, de alguma forma, em alguma medida, com o que você fala da desconfiança lá no começo, que talvez tenha desencadeado todo esse processo de desamor, né? Porque se você não confia e você não pode ser, não pode aparecer, não pode errar, não pode. E aí começa a separar o que sou eu e o que é o outro, o que é meu, o que é do outro. E aí a gente vai num looping, né, de recursivo em cima disso, de Exatamente. reprodução. Aí o nosso filho nasce nesse lugar, sabe?
Aí por isso que não tem como eu separar um lugar para ensinar ele, entendeu? Ele tá, é como se ele estivesse dentro desse rio e a gente quisesse mostrar para ele o rio, falando assim, ó, cara, o rio é esse. Como é que você sai do rio? Tem um meme que eu vi esses dias de um comediante assim pegando um peso, saca? Aí o cara é magrelão, assim, um peso gigantesco. Assim, o cara, obviamente, não consegue tirar aquilo do chão. Aí ele fala, aí tem uma repórter lá que também é comediante, né? Um show. Aí ele tá falando, então, vou mostrar como é que faz isso aqui. Então, você pega assim, aí você joga aqui, depois joga para cima. E obviamente ele não pega o peso, porque o peso é mais pesado que ele. Aham. Aí ela, tá, mostra aí pra gente como é que faz. Ele, então, é assim, você pega aqui, põe, e o peso no chão. Aham. Põe aqui, levanta aqui. Ela, então, mas como é que é? Mostra aí pra gente. Eu tô mostrando, pô, você pega aqui. Sem pegar. Isso é, isso é ensinar, entendeu? É. Isso é ensinar. O viver no cultural seria você pegar o peso todo dia e a sua comunidade ali entender como é que pega. Você não precisa chegar, ó, você tem que botar aqui, 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 aqui. Vai acontecendo ontologicamente, como se fala. Mas tem como a gente ser, que é isso, você falou duas coisas importantíssimas, a recursividade, e a outra agora me fugiu, mas a recursividade ela é muito importante. Por isso que o futuro do mundo está na mão dos adultos, não está na mão das crianças. Porque elas vão ser aquilo que a gente conserva. Elas vão ser aquilo que a gente coloca como recursivo. Se todo dia eu acordo reclamando do trabalho, reclamando da vida, reclamando de dinheiro, reclamando do presidente da República, reclamando da Samambaia que está aqui atrapalhando minha visão, se reclamando de São Paulo que é fedido, não sei o quê, o que ela vai aprender? Agora eu passo a vida inteira fazendo isso, aí chego para ela e falo, filho, eu vou te ensinar a não reclamar. Olha o BO que essa parada gera na A cabeça da pessoa. incoerência. É. E a gente faz isso com tudo. Eu fiz isso, eu não estou me colocando fora É. disso. Eu já fiz isso N vezes. Tanto que eu até comentei com você um dia, meu desejo é poder pegar minha filha e levar, né, para um outro domínio, para um outro espaço, na qual ela tem uma disponibilidade que eu ainda não pude ofertar para ela. E eu sou consciente de muitas coisas. E eu falo para ela, às vezes, eu falo assim, filha, infelizmente a escola existe. Então você tem que aprender. Mas para que eu vou aprender equação de primeiro grau, pai? Eu falei, cara, eu não faço uma puta ideia. Mas aprenda. Que seja para passar de ano. Aprenda. Aí eu, sei lá, eu fico navegando nesse modelo. Mas eu não gosto de matemática, sacou? Apesar de fazer contas rápidas de cabeça, eu não gosto muito, não. Eu descobri que matemática é igual Lego. Então, eu descobri que só tem uma operação que eu faço na vida que é somar. Então, quando eu divido, eu somo. Quando eu subtraio, eu somo. Quando eu multiplico, eu somo. E aí resolve tudo. Eu resolvo tudo. Eu fazia prova na faculdade de trás para frente. Aí eu tirava SS, né, que é menção na faculdade, né? Aí eu, contabilidade de custos. Eu tirava SS. Por quê? Não faço ideia. Ai, André. O que mais que a gente não falou que você Muita gostaria coisa, de assim, eu falar? acho. Muita coisa, assim, eu acho. Mas que dá para falar, assim, eu acho que, tipo, de novo, assim, eu gostaria de ter esse espaço com você mais vezes, para a gente poder trazer mais assuntos, né, na medida do possível para gente. Porque tem, cara, para mim, eu acho que a gente tem que sair dessa conversa com talvez uma conservação aí que é importante, que é amar e deixar aparecer. E não tem como, não tem ensinamento, é deixar aparecer. É você se dar conta que você está negando a coisa. Toda vez que você corta um carro na rua, fecha um carro na rua, toda vez que você corta a plantinha porque ela está na sua frente, toda vez que você cruza com uma pessoa necessitada e simplesmente Ignoro. ignora, toda vez que alguém te pede atenção e você não dá, ou pelo menos não negocia quando pode dar, toda vez que numa empresa a galera vende uma imagem e no dia a dia ali do escritório, tipo aquele cara fala assim, eu sou um diretor de portas abertas, o cara vai na empresa uma vez por semana para resolver BO. Não é. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está no desamor. Então, para mim, a máxima disso aí, para a gente deixar para quem está ouvindo, para você, para mim mesmo, amar é deixar aparecer. E não tem como. não, não tem não tem como ensinar. É viver assim, não deixar aparecer. Porque o duro é quando aparece algo completamente zoado. Aí o negócio, aí que você começa a ter carne, músculo. Quando aparece um cara com uma visão política diferente da sua, aparece uma pessoa, uma religião completamente aleatória,
Que aí você tem que falar, cara, eu quero amar esse cara por o que eu quero. Então deixa aparecer, você senta e conversa. Uma vez, eu acho que até te contei esse caso, uma vez eu estava no bar lá em Brasília com os meus amigos, né? E os meus amigos, somos todos ateus, né? Nós não acreditamos em Deus, em religiões, essas coisas. E a gente estava num bar já, com a nossa querida Heineken, e isso chegou um padre. Enfim, não tenho certeza se era padre, mas estava com aquela roupa típica, né? Com colarinho e não sei o quê. E o cara estava vendendo terços, santinhos, né? Imagens assim para, sei lá, para alguma coisa para a igreja dele. E teve um colega meu que, cara, falou assim: não, não, sai fora. Aí eu parei a conversa, falei: não, tá tudo errado. Falei: agora a gente vai, todo mundo aqui. Aí eu briguei. Eu fiquei até puto na hora assim. Falei: cara, agora todo mundo vai estar o cara. Você pode não gostar de Deus, não gostar da igreja, achar que os caras fizeram tudo errado na história deles, mas você está diante de uma pessoa, cara. Você não está conversando com a igreja católica, não, com a história dela, você está conversando com. Não lembro o nome do cara, perguntei na época. Pedro aqui, você está conversando com o Pedro, cara. Que direito você tem de negar a ele, velho? Aí o padre ficou desconcertado, não sabia o que fazer. Eu falei: fala, cara, fala tudo que você quiser falar aí. O que, que você precisa, o que houve. Aí o cara ofereceu as coisas, explicou lá qual era o problema, não me lembro mais. Não comprei nada, mas o cara existiu, existiu. Na academia, tem uma pessoa, uma faxineira que limpa o chão lá. A sensação que eu tenho é que eu sou a única pessoa que fala com ela, cara, dos atletas, É. dos malhadores lá, sabe? Tanto que quando ela me vê, tipo, ela se transforma numa outra coisa, assim, numa outra pessoa, sabe? E aí, tudo bem? Tá. Eu nunca nem perguntei o nome dela, ela nunca nem perguntou o meu, mas ela aparece. Quando ela tá limpando o chão, eu saio, paro de fazer tudo que eu tô fazendo e abro espaço para que ela exista ali dentro do fazer dela. E agradeço, cara, pô, obrigado. Deixar aparecer, deixar aparecer, deixar aparecer, deixar aparecer. Quando não, reflexão. Tipo, o cara não conseguir deixar aparecer, eu não notei tal coisa, ou você me diz: pô, André, você não deixou aparecer tal coisa, você me alerta, né? Assim, alguma coisa me mostra, aí o compromisso entra na reflexão, que também é um espaço amoroso. Que eu falo, cara, tem que soltar minha certeza, tem que abandonar para ver o que surge, o que vai aparecer quando eu solto, que também é um ato de amar. Acho que eu deixaria isso pra gente, pro povo aí. Me coloco à disposição para conversar sempre sobre o assunto, com quem quer que seja. Eu me lembrei de uma leitura dessa semana, do meu. Vou voltar um pouquinho antes do fechamento, porque eu acho que é pertinente aqui o que a gente está trazendo, do deixar aparecer, e desses dois exemplos que você trouxe, que fizeram umas pesquisas neurológicas do efeito do ostracismo. Então, o efeito de não ser visto é pior do que de ser rejeitado e de ser ridicularizado e tal. Porque a partir do momento que você está sendo ridicularizado, sofrendo bullying, ou alguém está, né, enfim, de alguma forma está ativamente te rejeitando, você existe. De Perfeito. alguma forma, a sua existência incomoda. Mas o ostracismo, e aí essas pesquisas, né, na hora que mediram a região do cérebro e tal, enfim, tem uma região no córtex pré-frontal, que é onde a gente sente dor física, que ela é acionada. Então, existe, de fato, dor física naquele que é invisível. E a única forma de curar essa dor é o amor. Perfeitamente. Porque você enxergar o outro e deixar o outro aparecer é a cura para essa dor. Então, não é só sobre historinha, sabe? Não é só sobre contar casa num podcast. Tipo, a gente está falando de algo que realmente transforma e cura. Cura as pessoas, cura comunidades, cura depressão, cura o, o, os resultados, as conclusões, né, falavam que as pessoas se sentiam menos humanas. Tanto quem infringia o ato, quanto quem recebia, né, quem era ignorado,
dos dois lados, né? A partir do momento que você ignora a existência de um outro ser vivo ou você é ignorado, isso dói dos dois lados e muito mais, obviamente, daquele que não é visto. E as consequências disso são físicas mesmo. Isso que você está trazendo de quando você deixa aparecer e enxerga, é uma cura. É uma cura. A pessoa deixa de sentir dor, literalmente, ela deixa de sentir dor. Então a gente está falando de uma coisa muito profunda, não é papo só de poesia, de música. Deixar aparecer não é um slogan, é uma forma de viver e conviver, que o que você falou é fundamental, porque nós humanos, somos seres relacionais. A gente não vive só, não vive. Qualquer pessoa que está só no mundo pode estar se sentindo só, não precisa estar sozinho lá no centro da Amazônia, lá perdido, não. Ela pode estar sentindo solidão, mas ela não está só. Ela tá, até a própria solidão é o resultado de uma relação. É. Então a gente vive num mundo relacional e a gente negar isso, desamor. E leva à morte, né? A consequência de um bebê, por exemplo, né, de sem afeto, é uma criança ansiosa, é um adulto ansioso, né, inseguro, de relacionamentos complexos por conta de toda a falta de afeto, a gente sabe disso. E eu acho que aqui a gente traz essa possibilidade de refletir sobre escolhas diferentes, onde a gente deixa aparecer o outro. Total. Eu não sei como poderia ser melhor essa conversa. Eu não poderia. Não poderia. Eu só queria te agradecer por você ter aparecido e ter estado disponível para se deixar aparecer na nossa conversa, porque é isso, é sobre troca, né? É sobre co-construir mundos, não tem resposta e não tem gabarito. A gente está se acompanhando já há um tempo, né, e vai se acompanhar durante muito tempo, né, então eu arrisco dizer que a nossa relação é uma das poucas que eu tenho vivido em que eu apareço. Tanto sou deixado aparecer quanto deixo aparecer da forma como tem acontecido com a gente. E assim, o resultado disso na minha vida está sendo exponencial. Isso por você, com você e também comigo, dentro dos meus próprios rolês. Você acompanha, mas que são meus. Obrigado. Obrigada mesmo. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.